Olá, eu sou o professor Douglas Mota Xavier de Lima, da Universidade Federal do Oeste do Pará, e vamos dar continuidade ao curso Diplomacia e Relações Internacionais na Idade Média. Essa é a nossa quarta aula e trataremos de algumas fontes acerca da diplomacia medieval. Para evitar um vídeo muito longo, vou dividir essa aula de fontes em partes. Essa parte 1 da aula 4 divide-se em dois tópicos, tratado e instrução. Esclareço que usarei documentos do século XV relacionados a Portugal, posto que a minha investigação se concentra nesses recortes. A primeira tipologia documental que irei destacar são os tratados. Eles são convenções estabelecidas entre duas unidades políticas, principalmente entre dois reinos, que definiam relações de paz, provisórias ou definitivas, de amizade e de aliança, fixando uma série de obrigações recíprocas. Geralmente, os tratados eram concluídos através do encontro pessoal entre as partes. Porém, ao final da Idade Média, os embaixadores passam a assumir o protagonismo das negociações, sendo acompanhados de escrivães, normalmente com formação em direito, responsáveis pela redação do texto e dos termos. Jean-Marie Moglan e Stéphane Péquinot argumentam que, ao longo do medievo, o direito civil romano, sobretudo de gesto, ofereceu referências para a definição dos tratados, assim como para o estabelecimento das distinções entre os tipos de tratados. Apesar disso, apenas no século XV desenvolveu-se uma reflexão teórica sobre os tratados diplomáticos, por exemplo, com os juristas Martino Garatti e Juan Lopes de Segóvia. Os historiadores ainda demonstram que, ao longo da Idade Média, prevaleceu um direito informal dos tratados, que se apoiava no reconhecimento geral das formas jurídicas e rituais necessárias para a conclusão dos acordos. Assim como outros documentos produzidos pela realeza, os tratados de paz eram conservados em diferentes instituições, com destaque para a chancelaria. Funcionavam como uma memória do poder ou uma memória do Estado, e sua legitimidade apoiava-se no tripé linguagem, memória e direito, que garantia a justificação e a legitimação do processo de negociação. Essa dimensão escrita, os termos empregados e a conservação posterior do tratado são elementos de suma importância, posto que, por vezes, a gestualidade e a oralidade não garantiam a solidez futura do acordo. Jean-Philippe Genet destaca que a negociação implicava numa apresentação pública, uma publicização que se manifestava, por exemplo, na recepção de embaixadas, nas audiências e na publicação dos tratados. Esse apontamento é interessante e nos permite afirmar que, além dos elementos jurídicos presentes no acordo, oralidade, festa e gestual também são elementos diretamente ligados aos tratados medievais. Feita essa breve apresentação, passo ao documento. Selecionei como exemplo o Tratado de Paz de Ailon, assinado entre Portugal e Castela em 1411, na sequência dos embates iniciados com a Guerra de Sucessão Portuguesa, em 1383. Trata-se de uma paz provisória, que deveria ser renegociada ao fim da minoridade do rei castelhano, algo que ocorreu no Tratado de Paz Perpétuo, assinado 20 anos depois. O Tratado de Ailon encontra-se conservado no Arquivo Nacional Torre do Tombo, essa sigla ANTT da referência, e pode ser acessado na Monumento Henriquina, volume 2, importante compilado de documentos quatrocentistas, publicado em 14 volumes, muitos deles disponíveis online. Não pretendo fazer a exposição da totalidade do tratado e nem a leitura integral do documento. Antes, vou apenas destacar algumas questões a partir de trechos específicos do tratado. Não fiz uma atualização da linguagem e seguirei a linguagem do período nas edições modernas. O primeiro aspecto que eu gostaria de assinalar é a importância da paz como referência estruturante e ponto de partida para o texto.
Logo na abertura do tratado, é possível observar a centralidade da paz, justificada a partir das Sagradas Escrituras, dos filósofos e sábios antigos. Esse aspecto é interessante e nos convida a pensar os fundamentos do poder régio na Idade Média. O rei e a realeza medieval têm uma origem primordialmente guerreira, mas, gradativamente, o ofício régio agregou dois princípios essenciais do cristianismo: a paz e a justiça. Nesse sentido, os principais deveres dos governantes eram obedecer a Deus, servir à Igreja e assegurar a paz e a justiça ao povo. A modalidade medieval de cristandade foi uma espécie de código de base através do qual a realeza medieval se desenvolveu, principalmente em suas funções ministeriais, afirmando o rei como vigário de Deus. Fundamentada na Bíblia e, posteriormente, desenvolvida pelos pensadores cristãos, essa concepção da realeza converteu-se em doutrina recorrente a partir do século IX e sustentou tanto o dever de obediência por parte dos súditos, pois resistir ao rei seria resistir à ordem de Deus, como a concepção ministerial de poder, que entendia a função régia como um ofício para a restauração da ordem divina quebrada no Éden. Uma das referências bíblicas mais utilizadas nas discussões sobre a paz era a Epístola aos Romanos, quando Paulo diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Do mesmo modo, os escritos de Santo Agostinho, no século IV, oferecem as bases para a reflexão medieval sobre a relação paz e justiça, e encontramos a menção direta ao santo no Tratado Quatrocentista. Por fim, assinalo que tais referências não são uma particularidade desse tratado e, em outras fontes similares do século XV, por exemplo, o Tratado de Paz de Medina del Campo, assinado em 1431, também é possível encontrar uma exaltação da paz, fundamentada na Bíblia, nos apóstolos, nos santos da Igreja e nos pensadores antigos, como Cassiodoro, Sêneca e Cícero. Nesse segundo trecho do tratado, gostaria de chamar a atenção para a dimensão política do documento. Por vezes, pensamos a monarquia medieval como um todo unificado em torno do rei. Todavia, convém perceber a pluralidade política do período e a importância dos pactos políticos para a composição do poder régio. Nesse sentido, nos textos dos tratados, paralelo à afirmação do amor e da amizade entre os príncipes, ressalta-se a menção aos diferentes reinos, cidades e senhorios que compõem uma monarquia, ao que podemos observar no início do trecho ao citar D. João, pela graça de Deus, rei de Castela, Leão, Toledo, Galiza, Sevilha, Córdoba, assim sucessivamente. Com esse último trecho, destaco que a conclusão dos tratados envolvia uma combinação de gestos, palavras e ritos. A assinatura era um verdadeiro ritual, seguindo uma sequência ordenada e padronizada de palavras e gestos, um ato performativo em múltiplos sentidos. Sendo essa uma questão que expressa os rumos da nova história política e dos novos estudos da diplomacia, gostaria de aprofundá-la. Em diferentes trabalhos, Jacques Le Goff insistiu que os gestos tiveram uma importância capital na sociedade medieval, fornecendo a ela os seus principais meios de expressão, o que leva o autor a afirmar que a civilização medieval foi uma civilização do gesto. Na mesma perspectiva, Jean-Claude Schmitt considera que, melhor que o escrito, os gestos engajam a pessoa por inteiro, asseguram um contato físico entre as pessoas e com objetos revestidos de valor simbólico. Dessa maneira, o escrito pode intervir, conservar a lembrança para a posteridade, registrar os testemunhos devidamente selados, mas é o gesto que dá força ao ato,
que une as vontades, que associa os corpos. Schmitt analisa que durante a Idade Média, o homem era definido como a associação de um corpo e uma alma, sendo essa concepção dialética entre interior e exterior presente na ordem social e do mundo. Os gestos eram compreendidos como expressão de movimentos interiores da alma, dos sentimentos, da vida moral do indivíduo, tendo ainda uma função de comunicação política. Em linhas gerais, mesmo ocorrendo pequenas variações nas sequências dos atos, existe um padrão gestual presente nos tratados quatrocentistas ibéricos. O exemplo citado é o Tratado de 1411, mas pude observar esse padrão no Tratado de Medina del Campo, em 1431, no Tratado Luso-Inglês, assinado em 1471, no Tratado das Alcáçovas, de 1479, e no Tratado de Tordesilhas, de 1494. Ao estabelecerem o juramento que concretiza a paz, os contratantes pronunciavam um conjunto de palavras convencionais, executavam gestos precisos e faziam uso de objetos carregados de valor simbólico. Em primeiro lugar, a conclusão da paz envolvia a promessa, a moral e os sentimentos dos pactuantes, associando esse compromisso através de valores como honestidade e lealdade. Deus aparece como sustentação do juramento, sendo a presença da Virgem igualmente marcante em alguns tratados. O gesto em questão é basicamente o sinal da cruz, um gesto de fé marcante no medievo, que podia ser um gesto de bênção ou um gesto de proteção corporal e espiritual. Ele remete à paixão de Cristo e está associado à liturgia. Por esses motivos, está diretamente relacionado ao cristianismo e às práticas da Igreja. Não obstante, a presença do sinal da cruz e dos evangelhos ultrapassa o universo eclesiástico, sendo marcante, por exemplo, na constituição do contrato vassálico e na assinatura de uma série de outros contratos e juramentos. Em meio a essas práticas, os tratados também expressam a importância do sinal da cruz, da própria cruz e dos evangelhos para o estabelecimento da paz, criando uma associação entre gesto e objetos que sacralizava o ato e engajava os contratantes, corporal e espiritualmente. Destaco ainda a presença das mãos na assinatura da paz. Trata-se de uma prática que pode ser encontrada nas antigas civilizações hebraica, greco-romana e germânica. No Ocidente medieval, a mão constituía um signo da paz, de amizade, das alianças, sendo a mão direita, em especial, a prova da paz. Presente em diferentes acordos medievais, as mãos eram parte fundamental dos acordos, relacionando o corpo aos objetos. O juramento da paz não se limitava ao local e aos presentes na assinatura, ampliando-se ainda aos súditos dos reis contratantes. Desta maneira, assinado o tratado, replicava-se o juramento, conforme se observa no trecho selecionado. Eu, fulano, juro a Deus sobre esta cruz e estes santos evangelhos com minhas mãos, e assim por diante. Como segundo documento, trago para a nossa reflexão uma instrução. Trata-se de um documento riquíssimo em informações que orienta a atuação do embaixador, o que dizer, quando dizer, onde dizer, por exemplo, e informa sobre os protocolos da diplomacia medieval. Ademais, as instruções são um elemento fundamental da comunicação entre os príncipes e da eficácia da palavra dos embaixadores. Apesar disso, as instruções não constituem uma tipologia que recebeu muita atenção nos estudos de diplomática. Stéphane Péquineau argumenta que durante os últimos séculos da Idade Média, os embaixadores dos reis e príncipes não falavam como representantes de um estado ou de uma coroa, mas em nome da pessoa que os enviou. Eles eram os portadores, os intérpretes, os garantidores da palavra do emissor da embaixada. Assim,
Os embaixadores eram uma extensão do corpo do rei, seus olhos, seu ouvido, sua língua. Por esses motivos, era imprescindível aos monarcas orientar a atuação do embaixador e cercar-se de precauções. Esse era o processo de instrução. Ele informava ao embaixador os objetivos da missão e, se necessário, indicava os métodos para realizá-la. Tal processo podia ser realizado apenas de maneira oral, orientação que, em geral, nos é desconhecida, ou colocado em pergaminho ou papel, como o caso que vamos acompanhar. A partir do século XII, observa-se no Ocidente medieval a multiplicação das instruções, movimento paralelo ao desenvolvimento das chancelarias. Para Pequenot, apesar das significativas lacunas nesse tema, tal crescimento pode representar a intenção de fixar as atribuições e poderes dos embaixadores. Sem mais delongas, o documento selecionado encontra-se na Biblioteca Pública de Évora e faz parte de um fundo que vem sendo explorado pelo pesquisador português Duarte Babo Marinho, tanto na tese de doutoramento, que já indiquei na aula anterior, como em artigos mais recentes que deixarei a referência. Inicio os comentários destacando o contexto desse documento. A conquista de Constantinopla, em 1453, intensificou a mobilização da cristandade e, sobretudo, da Santa Sé em prol de uma cruzada contra o Império Turco-Otomano. Portugal aderiu à convocação do Papa, mobilizando as finanças e as armas do reino para a guerra. Nesse contexto, o rei Dom Afonso V fez uso de diferentes embaixadas, a fim de expor sua participação na cruzada papal e buscar apoio dos demais príncipes cristãos. Em 1455, Dom Afonso V enviou Martim Mendes Berredo ao rei de Aragão com o intuito de saber se o magnânimo, esse era o epíteto do rei de Aragão, se ele havia deliberado ir contra os turcos. Após a resposta de Aragão, D. Afonso V despachou João Fernandes da Silveira, o protagonista desse nosso documento. Ele foi enviado às cidades italianas e ao papado, numa embaixada múltipla que tinha como duplo objetivo comunicar a intenção lusitana de participar na cruzada e solicitar de Veneza, Gênova e Florença e da Santa Sé ajuda na campanha. João Fernandes da Silveira é o grande embaixador português do século XV, tendo participado de 10 missões diplomáticas. Sua missão à Itália durou de 1456 a 1460, porém ele não teve sucesso na sua missão. Em 4 de fevereiro de 1456, Veneza saudou a iniciativa do rei português, mas deliberou que aguardava a movimentação dos demais príncipes e forças cristãs na luta contra os turcos, em especial com a formação de um exército terrestre, sem o qual a missão pouco ou nada conseguiria. Em 3 de setembro, Gênova assumiu uma posição igualmente esquiva, indicando o apoio à causa, mas apontando impedimentos como o rompimento das pazes com Aragão. Posicionamento similar foi tomado por Florença em 12 de setembro. De acordo com a documentação disponível, parece que apenas o papado ofereceu uma boa recepção à embaixada de João Fernandes da Silveira, com o Papa Calixto III manifestando satisfação com o empenho de Dom Afonso V na cruzada. Vamos então ao documento. O primeiro aspecto que gostaria de sinalizar é a oração proferida na abertura da embaixada. Elas constituíam discursos em latim pronunciados por oradores perante o Sumo Pontífice, em nome do monarca, sendo uma prática que remonta ao menos ao século XII e que ganhou maior destaque no período quatrocentista em virtude do contexto cismático que atravessava a Santa Sé. Influenciadas pela matriz ciceroniana, que marcava a retórica de finais do medievo e instituía as práticas culturais da Cúria Romana, as orações de obediência tinham especial relevo nas cerimônias de obediência, um tipo particular de missão diplomática, ficando sob responsabilidade de um latinista renomado. Vemos, na sequência,
uma série de instruções para que o embaixador realize um inquérito junto ao Papa e à Cúria acerca das movimentações efetivas da cristandade na luta contra os turcos. Fernandes da Silveira era orientado a saber a mobilização do papado, de Veneza, das outras cidades italianas, do Império e, igualmente, dos turcos. Nesse último trecho, gostaria de sinalizar alguns elementos. Em primeiro lugar, a orientação para que o embaixador se comunique com outros enviados diplomáticos a fim de favorecer possíveis negociações. Berredo, já citado, estava dividido entre missões a Aragão e ao Reino da França, dois potenciais participantes na cruzada contra os turcos. Através do trecho destacado, também podemos perceber a circulação de informações no período, ainda que de maneira indireta. Do mesmo modo, o documento indica a maleabilidade, a flexibilidade necessária para a negociação diplomática, instruindo o embaixador sobre o que fazer em caso de algum empecilho ou impedimento, por exemplo, se o Papa viesse a morrer. É isso. Deixo algumas sugestões acerca dos temas discutidos, assim como as referências citadas. Espero que o material venha contribuindo para o contato com a temática. Em caso de dúvidas, deixe a pergunta nos comentários do vídeo que buscarei responder. Do mesmo modo, em caso de algum pedido de aprofundamento, deixe sua sugestão nos comentários. Se inscreva e receba as notificações das novas aulas. Em breve publicarei a segunda parte da discussão das fontes. Abraços a todos e muita saúde!